O Baluayê é o Senhor, o grande Senhor da terra. É um orixá muito conhecido por estar sempre associado à saúde e também associado em todos os nossos processos de adoecimento. O Baluayê é um orixá que trabalha com o elemento da natureza que é a terra, é o grande Senhor que traz essa força através da terra. E isso fala que a nossa primeira observação possa ser sobre esse elemento. Então, tudo que nos estrutura, tudo que nos coloca inteiros, tudo que nos coloca firmes diante da vida. E quando a gente fala disso retratado ao Baluayê, sempre o que nos coloca mais firme diante da vida é a gente conseguir estar dentro da gente mesmo. E dentro da gente mesmo, com as nossas dores e com as nossas alegrias, com as nossas histórias, com todo o nosso passado, com toda a nossa vida como ela foi, mas principalmente com todo o nosso poder de transformação. Essa é a maior força de Obaluayê. Obaluayê é o orixá que nos diz que nós podemos transformar. Nós podemos transformar um padrão, um comportamento, um sentimento, uma estrutura de vida. Nós podemos fazer mudanças. E isso, às vezes, quando a gente pensa na Terra, essa estrutura sólida e firme, isso às vezes pode ser um pouco contraditório. Como é que a estrutura firme e sólida vai mudando? Isso às vezes a gente olha e pensa sobre os nossos comportamentos, padrões, e na maioria das vezes a gente pensa assim, não, eu sou assim e é assim mesmo. Esse processo de aceitação, ele é um primeiro caminho de cura, mas ele não é o caminho da permanência. A permanência é a transformação, é eu sendo assim. O que é olhar para mim? O que olhando para dentro? O Baluayê, ele traz uma expressão que a gente louva o Baluayê, que se chama atotô, silêncio. E para que a gente possa estar dentro, a gente às vezes precisa silenciar. Silenciar os nossos pensamentos, silenciar o mundo que está em volta da gente, para a gente poder se ouvir, se reconhecer. E como eu estava dizendo, ao olhar para dentro e se aceitar, vem junto também um olhar do que eu desejo mudar, do que eu desejo que seja diferente em relação a mim mesma, em relação aos meus aspectos pessoais, da minha forma de sentir, da minha forma de lidar com as coisas que estão fora, da minha forma de lidar com tudo aquilo que está dentro de mim. Nesse momento que a gente pensa em Obaluayê, é um momento que a gente toma de Obaluayê essa força para mudar. Essa força, e a força de mudança não é a força que nega a história vivida, que nega as dores já conhecidas e muitas vezes carregadas. É a força que permite a gente soltar, ressignificar o passado, ressignificar os momentos de dor, os momentos de sofrimento, os momentos de adoecimento em saúde, em cura, em alegria, em uma nova forma de pensar, de sentir e de ser. Então, quando você perceber que você está diante de uma situação, principalmente que se repete, diante de comportamentos e padrões que você já viveu, que você sabe aonde vai dar aquele resultado, que você gostaria de fazer diferente, mas que às vezes você percebe que te falta uma força de mudar, uma força de romper com aquilo que era para estabelecer um novo estado de saúde, um novo momento de vida. É nesse momento que a gente roga o Baluayê, que a gente se aproxima dessa força divina, que a gente pede, o Senhor Obaluayê, me traga força para transformar, me traga força para que tudo aquilo que sejam das minhas dores possam ser ressignificados e eu possa perceber, para além das dores que eu vivi naquelas cenas, naqueles momentos da minha vida, o que mais teve e o que de bom veio com isso a partir daquela história, porque é nesse lugar que está o Baluayê dentro de nós. A gente às vezes usa essa energia de uma forma negativa, quando a gente entra num aspecto de rigidez, quando a gente entra num aspecto de repetição daquilo que não é bom. E aí isso desregula dentro da gente esse potencial, porque de alguma forma onde eu encontro conforto, aonde eu encontro hábitos, aonde eu encontro repetições sucessivas que não são saudáveis ou positivas, eu estou agindo de forma contrária a essa energia. Então que possamos aproveitar esse momento
que a gente está aqui refletindo para aquilo que fizer sentido para você. Você possa já, nas suas orações, na sua prece, na sua forma de se comunicar, que é única com esse orixá, pedir que essa força de transformação venha diante do teu pensamento, porque o Baloê nos diz que nós podemos mudar. O Baloê nos diz que a vida é para ser vivida em plenitude de saúde. E diferente de muitas crenças, o Baloê nos diz que os momentos de adoecimento também não são momentos ruins. Até isso, ele nos dá a oportunidade de ressignificar. Diante de um momento, se você estiver passando por um momento de adoecimento, seja do corpo físico, do corpo mental ou das suas emoções, é importante perceber, acolher. O Baloê traz nesse abraço com as palhas sagradas e santas, ele traz o acolhimento. Ele diz, vamos acolher, acolhe o momento de dor, sabendo que ele é temporário, que ele não é permanente, que ele será passageiro e que dele virá muitos aprendizados para que você se torne uma pessoa diferente. A gente costuma associar o sagrado a tudo que a gente vive no cotidiano, né? E uma das formas de nos associar à nossa vida cotidiana é através da música. E tem uma música do Jota Quest, que é Dias Melhores. Ela fala um pouquinho sobre isso. Vivemos esperando dias melhores. Vivemos esperando um momento para que não tenhamos dor, para que tenhamos alegria. Quer dizer, ela nos diz sobre a espera de um momento de transformação. E a gente, ao ouvir essa música, pode perceber que junto com o Baloê, ele nos fala que o momento de transformação é no aqui e agora. Que a gente não viva esperando, mas que a gente saiba que dias melhores sempre virão. Que o Baloê nos abençoe, que a força de Obaloê nos envolva e traga para a gente a saúde de forma plena, integral, para que a gente possa ter uma vida feliz. Axé.